Aham, ok. Bom, meu nome é Carlos Henrique Gonçalves. Hoje nós estamos aqui em mais um encontro do Genibes, com colegas aqui, né, que atuam em áreas afins, né, gravitando aí em torno da neuromodulação não invasiva. Então, a ideia de hoje é estudarmos sobre a relação entre o TDCS, né, a TDCS e o transtorno do espectro autista. A minha área é a psicologia, eu tenho experiência na clínica e, recentemente, eu fiz o treinamento em neuromodulação não invasiva, por isso, eu achei bastante interessante a gente começar um diálogo mais técnico, uma aproximação e uma troca de ideias entre essas duas áreas, né? A área da psi, com esse transtorno do neurodesenvolvimento, e a neuromodulação. E para isso, eu trouxe aqui um artigo de 2021 que eu achei interessante, porque me pareceu que ele foi um dos artigos que iniciou um trabalho mais estruturado, analítico, da neuromodulação não invasiva no espectro autista, né, diante aqui de uma meta-análise. Então, Transcranial Direct Current Stimulation in Autism Spectrum Disorder. Então, uma revisão sistemática e uma meta-análise desse pessoal aqui lá da Espanha, da Universidade de Barcelona, né? Bom, eu acho que é importante a gente contextualizar o autismo, porque, da medida que eu fui lendo e fui preparando aqui esse momento, essa apresentação, eu percebi que a gente consegue fazer uma abertura, uma contextualização do autismo, das suas características, diagnósticos e características específicas do funcionamento cerebral, para a gente ir raciocinando em termos da atuação da TDCS, por exemplo, né? Então, o TEA é o um transtorno do neurodesenvolvimento, aonde observa-se ali déficit na comunicação social, na interação social, em diferentes contextos, sejam eles familiares, profissionais, do sujeito, do indivíduo com ele mesmo, por um déficit no desenvolvimento dessas habilidades, daquilo que nos faz, né, tão humanos, né, que é a habilidade relacional social. O espectro autista, ele é um espectro amplo, muito amplo, daquelas pessoas que têm características sutis, características que às vezes constituem uma pequena dificuldade relacional, aquele que tem uma certa dificuldade que se observa um pouquinho afastado ou com pequenos conflitos, um pouquinho mais de dificuldade, por exemplo, na época da escola, na brincadeira com amigos, mas coisas tão sutis que às vezes a gente só o entende como alguém com uma certa dificuldade ou até um pouquinho esquisito, né? Vou usar esse termo bastante do senso comum. Então, o espectro podendo abranger dificuldades muito sutis, o que não impediria o sujeito de levar uma vida autônoma, né? Muito pelo contrário, a uma extremidade bastante grave e complicada, como, por exemplo, o sujeito totalmente sem autonomia, com manifestação de autoagressão e heteroagressão, se agredindo, como, por exemplo, se mordendo, se batendo, como uma forma de expressar o que a gente imagina ser um conflito interno, psíquico e orgânico, mas sem a habilidade da expressão, essa agressividade contra si próprio e até mesmo com relação ao outro, né? Bom, Center of Disease Control and Prevention já estima que a gente tem de 1 a 2% dos nascimentos com casos diagnosticáveis de autismo, o que é um número bastante considerável. Quando a gente olha isso aqui, a gente busca as razões do que a gente hoje já aceita, muitos centros de pesquisa já aceitam a ideia do crescimento do número de autismo, de autistas no mundo. Alguns vão dizer que a capacidade técnica dos profissionais de diagnosticar foi ampliada, outros vão dizer que a própria melhor definição mais precisa do espectro sintomático do autismo também foi aprimorada, e até mesmo o desenvolvimento do material, dos instrumentos de diagnóstico também, isso fez com que os casos aparecessem mais. Mas a gente encontra bastante posicionamentos comentando que, apesar disso, e além dessa possível explicação, o número de nascimento de crianças, né, de pessoas com autismo tem aumentado.
o que nos leva na direção de causas. As causas, a gente entende que não é uma causa única, causas genéticas e ambientais, marcadores biológicos e influências genéticas, como, por exemplo, algumas substâncias que a mãe possa vir a consumir durante a gravidez, algum tipo de doença viral que pode estar associado ao desenvolvimento do autismo, o que remete a gente a uma observação, eu diria que bastante importante, no início dos estudos sobre o autismo. A primeira linha que se propôs a compreender a causa do autismo foi uma linha analítica, onde entendeu que o fechamento daquele ser se dava por um processo de rejeição de quem o gerava, né? Eu diria até que uma compreensão que tem uma certa lógica, mas ao longo do tempo isso não foi confirmado, essa correlação, mas vocês devem imaginar o quanto isso pode ter trazido e ainda traz hoje um estio, né? Mas hoje a gente sabe que os fatores são tanto genéticos quanto ambientais nessa interrelação. Com relação à fisiopatologia, eu acho que aqui nesse momento a nossa mente começa já a fazer associações. Observa-se já, estudos já nos revelam diferenças no desenvolvimento do cérebro, tanto em estruturas quanto em funcionalidades. E aí, dentro disso, padrão alterado de crescimento também, particularmente na amígdala e no córtex pré-frontal, o aumento do número de neurônios, especialmente no córtex pré-frontal dorso-lateral, né? E mais. Hoje a gente já sabe que nós temos diferenças estruturais no cerebelo e também, ou no corpo caloso. Outro aspecto importante, a conectividade atípica associada a sintomas, como, por exemplo, piora do funcionamento social, comportamentos repetitivos e, e restritivos também, né, característica ali do autismo. Então, no processo de funcionalidade da comunicação estrutural do sistema nervoso. Eu achei interessante também que, dentro um pouco da filosofia, da abordagem filosófica dessa problemática, esse pesquisador, Delbruck e outros, em 2019, eles propuseram a teoria da subconectividade, ou seja, dentro dessa ideia da funcionalidade, a redução do funcionamento do circuito integrativo, ou seja, déficit na integração de informações nos níveis cognitivos neurais. E quando isso se coloca ao lado de teorias da mente, como, por exemplo, a capacidade de inferir o que o outro possa estar pensando, essa habilidade humana, ou compreensão da linguagem, vão na direção de apoiar essa teoria proposta aí por Delbruck. Então, tudo isso eu acho que nos leva já na direção da observação o quanto a nossa terapêutica, neuromodulação não invasiva, pode ter um ponto de interesse e encaixe aí. Bom, diagnóstico e tratamento do autismo, né? É de difícil diagnóstico, alguns casos são muito claros em termos de comportamentos ali bem observáveis, né? Mas de uma forma geral exige uma ferramenta bastante precisa e validada para o diagnóstico e um olhar também bem, eu diria que atento e experiente do profissional que vai diagnosticar. Geralmente a família peregrina por uma série de profissionais depois de vencido um possível estágio de negação por parte dos pais, é uma peregrinação por várias especialidades médicas até que um olhar experiente detecta esses sintomas remetem a um quadro de autismo. E aí é todo um processo ali onde esse diagnóstico necessita não só de uma avaliação clínica do indivíduo, mas também de entrevistas e observação de características do passado da pessoa. Presente é uma condição presente na vida toda do sujeito, a gente não fala em cura, mas a gente fala em melhora da qualidade de vida, focando na redução dos sintomas, que muitas das vezes impedem o sujeito de uma relação mais funcional com o todo, né? A gente também observa, por conta até disso, né, de um tratamento, a necessidade, geralmente a indicação de tratamento ao longo de uma vida inteira, opções limitadas para isso, custo de se manter um processo, por exemplo, psicoterapêutico e outras terapias, fonoaudiologia, né, terapia ocupacional e outras,
o custo disso e a estrutura. A gente não encontra isso, por exemplo, sendo oferecido de uma forma ali consistente e necessária no sistema de saúde. E aí, quando eu falo aqui, minha gente, foco na redução dos sintomas, vale dizer que tudo isso aí veio estruturado, e organizado nessa contextualização, naquele artigo, e o foco na redução dos sintomas vai nos levar daqui a pouco na observação da atuação da TDCS, especificamente em sintomas muito importantes, né? Bom, com relação a tratamentos farmacológicos, já observados e validados ali e comprovados como eficientes, agentes psicotrópicos, como, por exemplo, risperidona e aripiprazol, aprovados ali já com eficiência para sintomas como a irritabilidade e sintomas autolesivos, que a gente entende muito ligados a um estado de ansiedade, né? Ansiedade por conta de algo que internamente aquele ser possa estar lidando e não conseguindo elaborar aquilo para uma outra saída mais habilidosa e funcional. Pesquisas recentes já têm apontado que a neuromodulação não invasiva trazendo resultados promissores em transtornos neuropsiquiátricos por oferecerem a oportunidade de modular a excitabilidade em diferentes áreas do cérebro. Falamos agora há pouco sobre já uma observada falha na interconectividade entre áreas do cérebro do autista e a nossa neuromodulação não invasiva. A gente já sabe que atua também dessa forma. O transtorno do espectro autista já mostrando evidências crescentes sugerindo que deficiências sociocomunicativas, cognitivas e sensório-motoras, sensoperceptivas também, estão relacionadas a anormalidades de redes distributivas de comunicação. Até 2008, segundo esse artigo, somente 9 estudos falavam sobre isso com mais profundidade. Bom, falando tecnicamente desse artigo que eu observei para trazer hoje para vocês, então, tecnicamente, né, falando sobre ele, foi orientada pelos itens, né, de relato preferenciais para revisões sistemáticas e meta-análises, né, o Prisma, busca de estudos se deu na PsycInfo, PubMed, Scopus, Web of Science, Central Sinal e Science Direct, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Central é uma, Sinal é outra. Foram 7 fontes de dados. Critérios de inclusão para esse estudo: população que tem o diagnóstico feitos ali de uma forma adequada, com instrumentos adequados, que tenham o transtorno do espectro autista e diagnóstico padrão, né, e foco da terapêutica sendo a TDCS, ali trocando ali o maiúsculo pelo minúsculo. Critérios de exclusão: estudos não empíricos, como, por exemplo, revisão, né, e que não fossem na língua inglesa. A qualidade metodológica foi observada pela consorte e aqui, né, eu trago para vocês a tabela Prisma. Então, inicialmente, ali, 550 estudos foram coletados, depois entraram mais 4, depois, tirando-se ali as duplicidades, 356 estudos, passando por um escrutínio e ali critérios de elegibilidade, né, como, por exemplo, não ser especificamente autismo, não ser a atuação terapêutica TDCS, não ser um estudo empírico. Nós chegamos ali embaixo em textos elegíveis 37, né? Estudos que foram incluídos ali 19 e estudos, então, que foram ali peneirados para meta-análise N igual a 3. Então, essa é a tabela Prisma da escolha para essa meta-análise. Os resultados, né? Já entrando agora um pouco nos resultados, e agora trazendo uma avaliação de qualidade dos estudos que foram observados de uma forma geral. Uma baixa qualidade, na maioria deles, né, tecnicamente falando, o cálculo do tamanho da amostra não relatado em nenhum dos estudos ali, né, selecionados,
randomização e cegamento apenas em alguns, e o registro prévio do protocolo de ensaio também não foi relatado. Todas essas observações vão aparecer lá no final, em sugestões e na discussão. Bom, e agora trazendo aqui como resultados, a estimulação anódica foi o método mais frequentemente escolhido, observado nesses testes. Ali a carga de 1 a 2 miliamperes, de uma forma geral, né, na média, a duração variando a aplicação de 10 a 40 minutos, e observou-se ali estudos de uma a 28 sessões. Inclusive tem um estudo relatado onde um adulto com uma única sessão conseguiu ali resultados duradouros ali na, na, na diminuição ali dos sintomas problemáticos. Esse artigo traz uma parte interessante mais para o final, trazendo relatos de outros artigos, que não só os escolhidos, de outras pesquisas, de outras meta-análises, trazendo ali um contexto também de outras observações, né? A área mais frequente de estimulação, o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, na maioria dos casos. E 5 estudos incluíram funções neuropsicológicas como resultados, né, testados antes: linguagem, funções executivas, memória, atenção e habilidade motora. E, em geral, né, um dado bastante claro ali, em geral, a TDCS mostrou significativa melhora na pós-avaliação, uma testagem após aplicação em todos os estudos. Bom, os efeitos colaterais que foram observados, a gente pode dizer, foi relatado ali no artigo, efeitos laterais comuns que nós já conhecemos, como, por exemplo, ali o formigamento, uma vermelhidão, coisas nesse sentido. E quando a gente fala em autismo, a gente fala em pessoas que podem ter uma dificuldade de permanecerem concentradas, entendendo, compreendendo o processo ali que está se dando como terapêutico e tal, e até mesmo crianças que são um pouco mais agitadas. Isso faz com que a gente já perceba e imagine uma certa dificuldade, uma necessidade de habilidade do aplicador, do técnico que vai aplicar ali o tratamento, de conseguir fazer com que aquele indivíduo, diante da dificuldade dele, permaneça ali com o equipamento, permaneça fazendo ali uma atividade de estímulo, algo assim, para que, né, o equipamento ou os eletrodos permaneçam ali no lugar que tem que ficar, o que a gente já imagina que seja um pouco difícil ou dificultado numa terapêutica com TMS, né? A estimulação magnética. 3 desses 5 estudos apontando manutenção da melhora clínica, se mantendo meses após a intervenção. Isso aqui eu achei bastante interessante. Agora aqui, né, eu trouxe aqui essa avaliação, esse gráfico avaliativo da eficiência e dos artigos que foram ali selecionados e estudados, mas eu gostaria, pode ser até nesse momento, aqui agora, para a gente se manter dentro de um enredo, se possível, a observação de vocês para uma melhor leitura técnica aqui, que talvez eu não consiga fazer, né? Acho que nesse momento a gente podia abrir um pouco aqui para o auxílio de vocês para a leitura técnica do posicionamento de cada um. O que vocês acham? Carlos, pessoalmente, Hum? eu acho que a gente pode voltar no slide depois. Você podia terminar a Tá. apresentação e depois a gente volta. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. E aí, né, eu parto agora para a observação da discussão que foi apresentada lá no artigo, onde o objetivo do artigo era revisar sistematicamente as evidências científicas do uso da TDCS no autismo, no transtorno do espectro autista, a TDS como uma intervenção, por tudo que foi indicado e observado, promissora para a redução dos sintomas do TEA, bem como a melhora das funções neuropsicológicas, a observação do interesse crescente, de uma forma geral, do meio científico
para TDCS como um tratamento importante para o TEA, né? E eu comentei lá no início o quanto o tratamento disso é algo complicado pelo custo, pela estrutura, né? Então, a necessidade de sempre novas terapêuticas serem observadas e desenvolvidas. Também uma melhora significativa na socialização, comportamentos repetitivos, consciência sensorial e cognitiva, estados de saúde e problemas comportamentais, o que nos leva na observação de o quanto isso traz uma melhor condição de adaptabilidade do sujeito nas suas relações interpessoais, nas suas relações sociais. Então, a gente vê que aqui vai direto em sintomas comportamentais e cognitivos também, né? E, embora evidências para resultados promissores, ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, avaliação padronizada, né, protocolos de avaliação padronizados são necessários para que se possa aumentar a generalização dos resultados relatados. Isso foi um detalhe que foi observado nessa meta-análise. E estudos futuros, a recomendação é que devam incluir padrão ouro para avaliação do transtorno do espectro autista, e nessa meta-análise, somente um estudo tinha o padrão ouro do diagnóstico ali do autismo. Também o funcionamento cognitivo parece se beneficiar dentro desses aspectos aqui, processo de linguagem, fluência verbal, tanto a semântica quanto a fonética, na atuação ali no córtex pré-frontal, dorsolateral, também a compreensão sintática, provavelmente devido ao efeito positivo na memória de trabalho. Então, a atuação na memória também trazendo ali um benefício para o processo de linguagem. A dificuldade do autista no processo de comunicação, que a gente sabe que é algo muito mais complexo do que simplesmente dominar uma língua e expressar compreensão, significação, acionamento de memória, todo o processo senso-perceptivo organizado, a carga emocional que a gente vai dar àquilo, o comando disso tudo, a, a coordenação não só motora da fala, mas a avaliação de como deve ser, por exemplo, a forma como eu vou me expressar, de acordo com uma leitura que eu percebo no ambiente, o estado do outro, o objetivo que eu tenha, uma capacidade de avaliar, compreender, e aí a gente vai na direção da inteligência emocional, ter essa compreensão que pode parecer algo muito básico e simples, complexo na sua constituição, mas automático em nós, né, com mais ou menos habilidade, e isso sendo uma disfuncionalidade no autismo. Também um efeito positivo na fluência verbal, um conteúdo emocional, ao se estimular, o... eu tentei decorar essa área do cérebro ali, se alguém puder me ajudar, né? Deu um nó aqui na É, minha, posso na ajudar? minha língua, por favor. A região é a temporomandibular, ou temporoparietal direita, não é isso? Temporoparietal direita, right. Temporoparietal foi onde a minha língua travou aqui. Obrigado, Kátia. Temporoparietal, essa junção é uma área importante de estimulação. A da Uhum, esquerda, a área que a gente mais usa, por exemplo, para esquizofrenia, né? Porque ela trabalha em cima de baixar as alucinações auditivas. E a da direita, eu não tenho experiência com TEA, então eu nunca usei. Mas é dentro do sistema 10-20, entendeu? ótimo, obrigado. E foi observado que palavras que tinham um simbolismo emocional tinham um efeito positivo na fluência quando era estimulado essa área temporoparietal. Isso, direito, no caso aqui. Bom, e, minha gente, essa é a minha contribuição aqui para a gente iniciar um debate, onde, de novo, a minha ideia é trazer a psicologia para um diálogo mais aproximado, com a neuromodulação não invasiva, para a gente integrar cada vez mais aí
a prática terapêutica, juntando esses dois campos. Tá? Você podia voltar, então, naquele slide da meta-análise? Aí. Aham. Então, só para a gente. Eu não estou conseguindo ver direito, porque eu estou no celular, então está bem pequenininho. Tem alguém que consegue ver os números? O que está escrito ali em cada. Isso é o resultado da meta-análise, e geralmente cada um grupinho desses estudos foi analisado para ver a resposta, né? O tamanho de efeito, etc. Uhum. No primeiro caso, por exemplo, aparece que não teve diferença entre os grupos, porque esse Uhum. diamante aí da meta-análise, ele passa em cima da linha de nulidade, que é a linha que divide os dois grupos. Provavelmente a esquerda, é porque eu não vejo mesmo, porque está muito pequeno, é a favor da neuromodulação, e a direita seria a favor do grupo chão, né, que é o grupo simulado. Provavelmente é isso. Eu não tenho certeza. Está escrito isso lá embaixo? Embaixo é Ah, exatamente isso na que você borda. comentou. À Esquerda direita, é favorável ao pela chão, esquerda, isso. favorável ao grupo experimental. Isso aí. Isso. Então, o grupo experimental significa que é, a gente tem um melhor tamanho de efeito. Então, foi diferente, estatisticamente significante, quando esse diamante, que é esse losangozinho aí, não toca essa linha. Então, pelo que eu vejo daqui, o segundo grupo, que eu não sei o que ele está analisando, o terceiro, o quarto e o quinto, com certeza não tocam a linha de nulidade e mostram que foi a favor realmente do grupo experimental. Já o primeiro grupo ali de estudos, que estava avaliando algum aspecto, que deve ter o título ali em cima dos nomes dos trabalhos, o É a que ele linguagem, está. Kátia. Hein? Primeiro é a linguagem. Linguagem. Então, para a linguagem, não teve diferença entre os grupos, né? E no terceiro, que eu também não vejo o que que é, eu acho que tá perto de tocar a linha de nulidade. Peraí, que eu espirrei aqui, pulou fora. Voltaremos a ele, voltamos. Aí, É, o terceiro grupo, eu não sei se toca ou não. Aí tem que olhar também nos toca, números. assim, área sensório-motora e Então, a área sensório-motora também não consciência. teve Não, é, diferença, provavelmente. No segundo grupo de estudos, no quarto e no quinto, com certeza uhum. a neuromodulação foi melhor no grupo ativo do que no chão. Isso é um ótimo resultado, inclusive porque, quando a gente observa, o último é o único que tem o losango mais alargado, né? Isso indica que tem algum estudo que está puxando para deformando, né? Que não foi exatamente a favor do grupo teste, que é o terceiro estudo, justamente. Mas os outros dois, inclusive, se alinham certinho, um intervalo de confiança em cima do outro, confirmando que esses dois aspectos aí, a neuromodulação é eficaz, é, que é o segundo e o quarto. Esses dois, com certeza, a neuromodulação é eficaz, porque tem homogeneidade nos ensaios clínicos, né, por causa desse alinhamento de todos os traçados horizontais que falam do intervalo de confiança, e a bolinha verde do meio, né, o quadradinho verde do meio, é o tamanho de efeito em si. Então, para o segundo e para o quarto aspecto avaliado, mostrou que tem uma evidência de que isso foi estatisticamente significativo. O grupo que recebeu a estimulação ativa teve um resultado bem melhor do que o grupo que achou que estava fazendo a estimulação, mas não estava de verdade. Então, confirma esse efeito. O último também confirma, mas vocês Total, observam. desculpa
desculpa, Kátia, é o total. O último é O último é o o total, total. é o resumo. Então, aí o que acontece é justamente isso, que tem uma tendência, tem um estudo que puxa para lá, e aí acaba que não avalia, não tem um resultado assim tão consistente. Por isso Uhum. que levam anos para a gente poder dizer que uma coisa tem um alto nível de evidência, porque são muitos estudos, cada um vai encontrando uma coisa e a gente vai reunindo esses achados através da meta-análise para poder um dia falar, isso tem alto nível de evidência. Ninguém tem dúvida mais de que isso funciona e funciona muito bem. Mas isso depende da evolução da ciência. Mas, de qualquer forma, esses resultados confirmam a eficácia, dessas técnicas para o tratamento, com bastante bons resultados, ou seja, pelo tamanho de efeito grande, esses dois, principalmente, aspectos que estão aí relatados. Vocês podem ler, o primeiro, o Gilberto falou que é linguagem, o segundo Aham. é o quê? Então, só organizando aqui com a sua ajuda, Kátia, o primeiro Social. grupo lá em cima é linguagem, o segundo grupo são habilidades sociais, ali é o social, o terceiro grupo é o sensório, a consciência sensório e cognitiva, o quarto grupo é a saúde de uma forma geral e comportamentos, né, problemas comportamentais. E o último lá é a totalização disso. Tanto é que aquele que vai lá para o lado da não evidência é o do Hadush, que é um estudo lá de cima de linguagem, né, que é o terceiro lá de cima do primeiro grupo. Né? Então, dentro do seu esclarecimento, a gente tem essas áreas aqui onde a gente encontra a área da habilidade social e da saúde como um todo e da problemática comportamental, me parecem, nessa meta-análise, aqueles que mais se beneficiaram. Ótimo. Ou seja, isso ajuda a gente a recomendar a neuromodulação de acordo com as disfunções do paciente com autismo, né? Porque não é todo autista que de repente vai se beneficiar, porque, por exemplo, se a queixa principal do paciente, quando chega no consultório, eu quero melhorar a linguagem do meu filho, que é o que acontece muitas vezes, né? Os pais trazem e falam: eu não consigo entender o que ele fala, e eu queria que ele falasse, eu queria que melhorasse a linguagem. E aí a gente não tem ainda evidência que confirme que pode ser útil. Podemos tentar? Podemos. Se fosse meu filho, eu tentava? Tentava. Mas a gente não tem ainda respaldo de que vai funcionar. E aí temos que ser bem transparentes com os pacientes, que ele vai fazer uma tentativa que a gente não tem certeza se vai funcionar. Aliás, a gente certeza de que vai funcionar, nunca a gente tem, principalmente quando a gente olha para os estudos de caso, que fazem análises de indivíduo a indivíduo, você vê que a média melhorou, porém teve um ou dois casos que foram em outra direção e não melhoraram. Mas isso é assim, por causa da variabilidade biológica, por causa das comorbidades que cada pessoa apresenta. Então, a gente nunca pode dar segurança de que vai funcionar. Por isso que é sempre importante assinar um termo eu pelo menos tenho aqui no consultório um termo, você, Carlos conhece, mas para os outros saberem, que é um termo do efeito da neuromodulação, dizendo que a gente não pode garantir, a gente não pode garantir mesmo que vai funcionar. Agora, cada autista é único, tem um universo, né, com alguns problemas que são mais graves e outros menos. As disfunções variam é um espectro, né? Então tem muitas condições diferentes. Aí basta a gente estar seguro de que se a pessoa vem, eu queria melhorar a habilidade social, porque ele vai para a escola, não consegue se relacionar com as crianças, é agressivo com as outras crianças. Aí sim a gente tem respaldo para dizer:
Não, para isso funciona, entendeu? E aí vamos investir nisso, porque tem grandes chances de dar resultado, e porque a literatura está mostrando isso, mais ou menos isso. Gilberto quer complementar, quem quiser aí, Genildes, fiquem à vontade. Posso falar um pouquinho, Kátia? Por favor. Então, é interessante observar que, desde os estudos ali, até de TMS, de 2006, 2007, lá com o Caio Abujad, que é um psiquiatra infantil, trata muito autismo, e é inclusive do Rio de Janeiro, talvez você conheça, Carlos. Ah, você também é do Rio, né, Kátia? Eu já ouvi falar. Ah, sim. Então, e esse lá já se via que o resultado estava muito ligado à melhora de parte comportamental e de sociabilização, né, de interação social. Eu não sei se isso, de repente, não está mostrando para a gente que parte cognitiva, que de fato não tem tido bons resultados, se não são estruturas talvez mais profundas. Será que isso pode ter a ver? E a gente pensar talvez em cerebelo. Outro dia a gente discutiu lá atrás, né, as funções do cerebelo para a parte cognitiva que são promissoras. Eu me lembro. Exatamente. Muito boa colocação, Tati. Eu acho que é exatamente isso, cerebelo, e talvez um pré-frontal também possa ajudar, né? É que aí eles ficaram, quer dizer, tem pré-frontal nos estudos, mas tem também essa junção temporoparietal aí que eles investiram, que tem mais a ver com a linguagem, né? Mas só que não viu o efeito mesmo investindo nessa área. Eu acho uma ótima ideia, Tati, pensar no cerebelo por causa das partes cognitivas, sim. É, e aí eu queria só fazer mais uma observação, não do estudo, porque depois eu vou ficar quietinha, porque eu não entendo nada de TDCS. Até por isso eu gostaria de fazer uma sugestão, se vocês acharem pertinente, a gente eventualmente ou uma vez por mês trazer, ao invés de estudo para a gente tratar, aulas específicas assim. Então, por exemplo, quem sabe mais de TMS, trazer algumas aulas básicas, inclusive de sistema 10-20, de alguns alvos específicos para patologias mais utilizados, até protocolos mais utilizados, enfim, também do TDCS, porque eu não entendo nada, eu não sei nem como é que põe o eletrodo, sabe? É uma coisa muito cru para mim, assim. Eu vou começar, inclusive, a estudar isso agora, eu me cadastrei num curso para estudar isso, porque eu quero começar a trabalhar com TDCS também. O que vocês acham? E aí, quem entende, no caso de mais de TDCS, trazer aula também básica disso, até porque tem muita gente aqui no grupo que é iniciante, né? E aí, para eles, fica um pouco difícil até compreender do que a gente está falando, uma vez que a gente fala de resultados de pesquisa e não de como faz, né, o tratamento. Eu entendo. Bom, fala aí, Gilberto. Não, é porque eu ia falar do autismo, mas já completando com essa fala. Eu acho que o alvo que você vai estimular é muito importante. Então, assim, quando, quando você vai tratar, quando você vai fazer uma avaliação do sistema 10-20, é legal, porque aí você viu que eles, pelo que eu entendi, ali usaram o pré-frontal, dorso lateral ali, e pegaram a parietal, né? Mas aí tem outras áreas que talvez fosse interessante. É claro que deveria assim, ter feito uma avaliação antes, mas, por exemplo, pegar a área central. E a gente viu ali que a linguagem não teve um bom resultado, né? Mas talvez se trocasse o alvo, será que a gente não conseguiria melhorar aquilo ali? É que é um estudo mais antigo, né, Carlos? Você falou que é 2008, né? Não, esse 20, não, estudo é 21. 2021. Ah, 2021. 2020 não, então É. não é antigo, é um estudo atual, tinha entendido 2008. E também a questão do autismo é que é um espectro, né? É uma coisa muito, muito grande. Então, assim, quando você não tem
na questão psíquica, você não tem muito essa questão de localização. Você faz um alvo, normalmente em cima de uma avaliação que você fez, em cima da sintomatologia. E eu gostei muito aí desse negócio, desse estudo, porque ele provou ali, ó, que tem uma evidência boa de problemas comportamentais, que a gente vê muito em autismo, né? Então, socialmente, isso aí, embora no social, não, social também ficou boa, né? Social também ficou bom. Então, é uma questão complicadíssima para o autismo, é a questão social. É claro que tem a questão da linguagem, e isso depende do espectro. Eu não sei se no estudo eles separaram por espectro, pela classificação do autismo. Alguém sabe? Eles É, separaram por sintomatologia, pelos conjuntos de sintomas. Ali foi o que me pareceu, o que eu observei. Então, eu achei até interessante, porque quando eu olhei aqui nesse gráfico, linguagem com esse resultado não tão ali favorável, é interessante porque o estudo fala de forma bem clara, melhora ali na fluência verbal, na verbalização de palavras com significado emocional. Eu fiquei intrigado com esse ponto. eu queria até reforçar, assim, porque a Beth Carrara, do AC Camargo, que também trabalha com fonos, não sei se vocês conhecem, ela trabalha muito com linguagem em crianças e a maioria das crianças dela é autista. E ela tem mostrado uns resultados, assim, a gente tem visto que ela dá aula na formação, né, no treinamento de neuromodulação da ANAPEM, e ela mostra, assim, você vê as filmagens antes e depois, sabe, assim, como a criança ganha. Mas eu queria chamar a atenção que, na verdade, quando a gente fala da neuromodulação, a gente está falando de que a gente abre uma janela no cérebro para potencializar as técnicas que vêm depois. Então, não é exatamente. Eu vejo alguns colegas fazendo só neuromodulação e eu vejo que aí o resultado pode não ser tão bom, porque se você conjuga a neuromodulação com estimulação, você está ali com o cérebro sendo ativado e você está ali com a terapia ativa, seja fono para linguagem, seja físio para ganhar marcha, seja psicologia para interação social, para as outras questões cognitivas, você vai ter uma potencialização dos resultados da sua técnica terapêutica convencional, né? Então, não é para a gente pensar que a neuromodulação sozinha vai dar conta de curar ou de melhorar essas condições de saúde que são tão complexas e multidimensionais, né? Então, acho que isso também pode fazer toda a diferença nesses resultados aí que a gente observa nas meta-análises, né? Que terapia ativa foi usada enquanto a criança estava sendo estimulada, ou adolescente, sei lá, para alcançar esses resultados, porque eu acho que é isso que faz toda a diferença. Bruno, bom ver você aí. Que bom que você veio. Pode falar. Lá, me interesso muito porque essa é minha área. Eu sou especialista em problema de comportamento. Eu trabalho com autismo. Eu tenho 7 pacientes autistas que o tratamento é longínquo, é para a vida toda, né? A própria ANS propõe assim. E o que você falou era o que eu queria comentar, porque o autismo ele é heterogêneo. Já toda depressão já é heterogênea. Minha depressão não é igual à sua e assim sucessivamente. E no autismo tem problemas muito severos em áreas diferentes. Então a gente tem que pensar, como acho que foi o Gilberto que falou, da importância de ver os alvos que foram utilizados, né? Que foram da estimulação. E essa parte de neuromodulação, como eu trabalho com casos basicamente severos, só para você ter ideia, eu tenho um paciente de 19 anos e as habilidades que ele tem com 19 anos se remetem a uma criança de 6, certo? E esse atraso foi por não ter terapia, não ter uma terapia adjunta, que é muito difícil. Nós temos só basicamente uma terapia que tem evidência, que é a aba análise do comportamento aplicada, e tudo é variação um pouquinho dela. E nos meus próprios pacientes,
eu não consigo aplicar neuromodulação. Eu tenho pacientes que têm problema de linguagem, queria aplicar um protocolo de linguagem, mas eles não toleram, não são pacientes que são fáceis de botar na cabeça, de aceitar a própria estimulação, né? Então, tem muitas outras coisas, e por isso eu queria ler os artigos específicos, queria participar também, e esse horário também, para mim, facilita, eu vou estar mais presente nas próximas. É, e quando fala dessa questão de alvos, eu penso muito nessa questão de, assim, como é que você vai aplicar? São pacientes que têm problemas comportamentais. Comorbidade no autismo são 80% dos autistas têm problema de comportamento, autolesivo, heterolesivo, certo? Vai ter problema de comunicação, problema de linguagem. Então, a grande maioria não vem só o autismo, não é um autismo leve que são pessoas bem severas, a grande maioria são crianças bem severas ou adultos atualmente, né? E eu sempre penso nisso, que é muito bom aplicar numa criança que aceita, que tolera, que você tem, dá instrução, mas como é que eu vou fazer isso com o paciente que eu tenho? Ele não responde ao próprio nome. Tem 5 anos e não sabe responder ao próprio nome. Se você pedir, vamos sentar, não senta. Fulaninho, não atende. E isso não é um problema de conectividade, porque a gente conseguiu, né? Tá conseguindo fazer com que ele aprenda o próprio nome, né? Atender ao próprio nome. E é um problema que, da minha perspectiva, que vem da ABA também, é um parceiro de psicologia, que ele não consegue ligar um estímulo a uma resposta específica. Tanto que nosso foco na aba é muito assim, é ensinar que aquele estímulo, ele tem uma resposta que é esperada por a gente, né, pelo social, na parte social. E essa dificuldade que a gente tem é muito, eu sempre penso assim, como é que eu vou propor isso para um pai, para uma mãe, se o filho dele for muito severo? Que geralmente meus casos são assim, eu trabalho somente com isso. Todos os meus pacientes têm autolesivo, eu tenho um paciente que ele tem ferida aberta no queixo, no rosto, buraco na cabeça, porque ele puxa cabelo, ele dá soco no rosto, no queixo, e ele não aceita. Ele não aceita nem comandos básicos de assim, vamos lavar a mão. Não vai. Ele prefere se bater para não ir, né? E eu sempre penso nessas coisas, porque esses estudos eu acho muito importante de acontecer, mas para mim vem coisas antes. Eu estava semana retrasada acompanhando para cortar o cabelo. Por quê? Porque ele não fica parado. Porque ele não aceita o barulho, porque ele não aceita o contato da tesoura, certo? Ou da máquina. Então, a gente tem todo um trabalho antes para poder aceitar. Ele está aceitando melhor, por exemplo, agora, mas foi um trabalho muito prolongado só para aceitação, né? Para ele tolerar todos esses estímulos, né? Aprender que, assim, você não precisa se bater, você não precisa gritar, você não precisa se morder, você pode ficar paradinho. Mas é um trabalho muito grande disso. E por isso que eu queria dar minha contribuição breve aqui, pelo menos nesse sentido, porque eu penso que todos podem se beneficiar, certo? Eu tenho um caso que é um adulto, ele está na faculdade, tem 24 anos, ele está na faculdade, é um autismo bem leve, ele tolerou, mas ele deixava bem claro, não estou gostando de estar aqui, eu não vou fazer a próxima vez. Ele deixava bem claro. E foi uma pessoa que aceitou, ele quis, porque eu não vou forçar, ele tem 24 anos, ele é mais do que eu. Então, assim, para eu receber um empurrão, um murro é muito fácil. Mas ele aceitou e mesmo assim ele disse, não, vou fazer da próxima vez. Eu não vou continuar. Então, esses processos, assim, eu penso muito nisso, porque até os casos que são leves, né, que não é uma classificação que se utiliza mais, mas tem um suporte menor, eu particularmente tenho muita dificuldade. Eu trabalho até hoje com neuromodulação, estou com um paciente com problema de disco, certo? Que é para dor crônica, então trabalho ansiedade de depressão, mas fobia, mas com meus pacientes de autismo eu tenho muita dificuldade em chegar e fazer uma recomendação. E aí, vamos fazer? Não é que eu não sei que vai melhorar, eu confio muito, Bruno, mas meu Bruno, processo é mais, será que ele entendi. vai tolerar? Desculpa te interromper, Bruno, mas eu acho que você está trazendo um ponto muito importante que faz parte do desafio, de não só a problemática, a gravidade dos sintomas, mas a necessidade do nosso aprimoramento na lida com isso, né? Enquanto você falava, eu pensava, aplicar alguns a gente não vai conseguir, apesar de entender que poderia ter um benefício. Então, como ter aquele paciente ali em condição de receber esse tratamento. Então, acho que o que você trouxe aí foi bastante pertinente, é um dos grandes desafios, né? Mas eu só queria pegar esse finalzinho aqui agora, e Bruno, obrigado pela contribuição, excelente de escutar o seu relato de experiência, mas eu queria pegar o finalzinho aqui agora, porque eu queria fazer um comentário em cima do que
a Tatiana comentou sobre a sugestão, né, de uma fala mais instrutiva ali sobre as técnicas. O nosso grupo começou indo nessa direção, e aí a gente foi percebendo que, num certo momento, a demanda foi pelos que participavam para já a aplicabilidade disso, para que a gente se aprimorasse na nossa prática já diária, mas pode ser que agora as pessoas que se juntaram ao grupo tenham mudado de alguma forma ou acrescentado de novo a demanda de um olhar mais inicial ali. Então, acho que o que você trouxe é interessante, Tatiana. Hoje a gente está com foco aqui no tratamento, mas eu acho que é interessante a gente fazer uma avaliação da demanda dos que participam aqui com a gente, até para entender, né, uma possibilidade de, nesse momento ou num outro momento também, contemplar isso. Tá? Eu acho que é coisa para a gente É, pensar aí. eu E mesmo na concordo. prática clínica, assim, né? Por exemplo, a Kátia disse que faz estimulação em cerebelo. Eu sou doida para entender como que ela faz isso, entendeu? Porque eu nunca vi na prática alguém fazer. Eu até imaginava que teria que Fazer, ser desculpa, eu não ouvi. estimulação de cerebelo. Ah, sim. E aí eu fiquei imaginando que se fosse TMS tinha que ser uma mini bobina. Não, então, eu hoje acabei de fazer aqui neuromodulação em cerebelo. Para ataxia, gente, é maravilhoso. Com o TMS, eu uso a bobina parabólica, e que é ótima no cerebelo, encaixa certinho, sabe? E o resultado, assim, 6 sessões e ele já está muito melhor, né? Controlando na escala SARA, gente, uma dos testes é o dedo nariz de olho fechado, né? E ele tinha assim 10 centímetros quase de variação, porque ele não conseguia achar o nariz, e de olho aberto. Hoje ele fez de olho fechado direto, entendeu? Então é muito bacana a gente ver o resultado do cerebelo, vale a pena. Agora, o único cuidado que eu penso, Tati, é que talvez a gente pudesse botar, Carlos, nessa ideia que ela põe, algumas coisas básicas lá no gravada, que nem a sua aula ali, e deixa lá no YouTube, quem quiser ver, assiste, porque eu entendo também que algumas pessoas que vêm para cá, se for para voltar numa coisa muito básica, vai acabar se desestimulando, né? Porque aqui a gente já considera que a maioria já tem a sua formação e já somos clínicos atuantes. Então, minha sugestão é que algumas coisas básicas sejam gravadas e colocadas lá no canal do YouTube para as pessoas assistirem. Agora, o único cuidado que eu acho que a gente tem que ter, e aí é uma reflexão para a gente fazer, é o risco que a gente tem de que as pessoas que não fizeram uma formação, a gente sabe, por exemplo, sistema 10-20 é uma coisa que você tem que treinar, praticar, ficar usando a fita métrica, medir várias vezes até você ganhar essa mão, né, de usar bem isso. E eu acho que tem que ser muito prático, não dá para ser uma coisa de assistir um vídeo. E o medo que a gente tem de, num canal de YouTube, ficar colocando isso e as pessoas se acharem competentes para fazer e sair fazendo, entendeu? Então, é o Muito bem, único muito bem. cuidado que eu acho que a gente tem que ter. Então, talvez não fazer coisa tão básica, sabe, Kátia? Mas, por exemplo, trocar experiências de tratamentos que a gente utiliza lá no nosso dia a dia, que a gente vê na prática ali que é muito legal o resultado, né? Porque off-label, a gente faz muita coisa mesmo, quando a partir do momento que você tem bastante conhecimento de um monte de estudos, e posição de bobina, angulação, tudo isso muda, né, o resultado. Então, É assim, para verdade. esse tipo de experiência mais rebuscada, talvez seja interessante para a gente trocar isso, né, entre a gente, sabe? Legal. E outra pergunta que eu Eu, queria fazer para vocês rapidinho, gente. Eu nem sabia que a Kátia e o Carlos eram psicólogos, porque eu achava que eram psiquiatras. Eu só vi lá no dia do psicólogo que vocês receberam parabéns, né? Como que tá? Tem alguma coisa em andamento no CRP para uma normativa para a gente poder atuar na área de neuromodulação, assim como que Crefito tem? Crefito não, o Conselho de Fisioterapia, né? tem fisioterapia, COFITO, COREM, Sim. Conselho de Fono, de Medicina, todo mundo fez. O de Psicologia não fez. A gente já tentou, mas Hum. Gilberto
está aí, né? Agora vai se tomar a frente disso, né, Gilberto? A Como gente, inclusive, Cátia, eu vou convocar você, o Carlos. Você conhece Kleber Fialho, lá da Bahia? sim, Então, aí, Kleber Fialho, o Ivo Dona, de Brasília, o Ivo Dona já foi conselheiro do Conselho Federal. Conselho Federal de ótimo. Psicologia é meio chatinho, né? Mas aí a gente está fazendo um movimento, então vamos fazer um documento, porque a maioria dessas técnicas foram desenvolvidas na psicologia. E a Exato. maioria das técnicas são de condicionamento operante, que são atributos psicológicos, né? E a gente vai fundamentar, a ideia é fazer um texto fundamentando e tentando, porque eu sei que tem um critério, né, de você pode usar, né, ele não te proíbe de usar, na realidade, você pode usar, desde que tenha evidências. O É. problema é que quando você vai procurar as evidências, elas são meio fracas em alguns casos, né? Mas tem a evidência. Eu faço isso com a maior tranquilidade. Eu não tenho medo de. Sabe qual é a sugestão, Gilberto? Faz um documento no Drive e compartilha com quem você achar interessante, que pode contribuir, e a gente faz a várias mãos. A gente da Rede Napem, junto com a Abrafim, Associação Brasileira de Fisioterapia, e o pessoal do IPQ da USP, com o André Brunoni e tal, a gente acabou de fazer um documento extenso com 200 páginas para a Conitec, para ver se a gente consegue que o SUS incorpore a neuromodulação como um recurso para que aí pelo menos a saúde suplementar, né, que são os planos de saúde, vão ser obrigados a botar no rol lá deles e os pacientes poderem receber o tratamento com o convênio pagando, né? Então, a gente está lutando por isso, pela incorporação do SUS. E eu acho que foi muito bom porque foi feito a 20 mãos, ficou um documento robusto, sabe? A gente fez tanto a revisão da literatura com umbrellas, reviews, a gente fez consulta a especialistas, a pacientes e a pesquisadores, e a gente fez um censo brasileiro de onde tem neuromodulação. E hoje tem neuromodulação no país inteiro. E a gente não tem mais motivo para o SUS não incorporar, sabe? É uma coisa que tem ajudado tanto e que tem muitas vantagens em cima de outras técnicas que se use. A gente tem um grupo que está fazendo estudos de custo-efetividade também, mostrando que é mais custo-efetivo fazer neuromodulação do que deixar um paciente com depressão. Então, pelo menos para depressão, para depressão maior, para o toque, para TEPT e para TEPT, toque, tá Dor faltando. crônica? Não, dor crônica, sim, AVC, TDAH, autismo e algumas coisas a gente já tem evidências robustas que a gente apresenta nesse documento. Então, muita coisa que a gente mandou para a Conitec também podemos usar aqui, que foram as umbrellas. O Brunoni conduziu a da depressão, com a Laís Raza, que hoje mora na Bélgica. Eu conduzia de ansiedade, do espectro da ansiedade, né, que pegou essas três com evidências robustas, e o pessoal da Neuroped, né, e do pessoal de pediatria, conduziu TDAH e PC, né? Mas PC não entra na área da saúde mental, mas TDAH e TEA, sim. Então, a gente pode Seria, juntar essas informações e fazer um documento mais robusto para entregar no Conselho Federal de Psicologia. Coloca lá um drive e compartilha com a gente, Gilberto, quem você achar que pode contribuir, tá? Que Tá. será gente, desculpa interromper, está na nossa hora aqui, desculpa na tentar ser nossa delicado, hora. mas a Dani quer falar aqui. Dani, fala Para, aí. Dani. Não, eu só ia também complementar essa ideia da Tati de trazer algumas dicas, algumas coisas, de repente, na hora da introdução, que nem o Carlos fez hoje, dizendo o que é autismo e tal. Então, de repente, a gente poderia
incluir 1, 2 slides assim, por exemplo, essa é uma revisão de TDCS. Ó, vamos lembrar aqui que aí uma imagem, né, o TDCS com o ano aqui, lembra que o ano geralmente é com o plugzinho vermelho e tal, e aí a gente vai fazendo um contraponto da teoria com a prática, né, de quem está atuando no dia a dia e os resultados da pesquisa, que daí eu acho que fica para todos. Perfeito, perfeito. Bom, eu botei lá no grupo um artigo que o Edrin sugeriu. Se alguém tiver disponibilidade, por favor, se ofereçam para não ficar sobrecarregando muito as mesmas pessoas para apresentar aqui artigos, para a gente estar aproveitando, tá? Carlos, desculpa aí passar do horário, mas a gente fica empolgado aqui, né? Os encontros são sempre bons, é que o horário aperta, mas os encontros têm sido muito bons. Eu agradeço aí a todo mundo aí, a todos vocês aí que fazem esse momento aí de qualidade para a gente. Tá? Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigado.